Bom dia a todos, gente. Mais uma vez a gente está aqui para a nossa reunião pública. Hoje eu não vou me demorar aqui, nós temos nosso palestrante hoje aqui, esse mês de junho. Eu vou fazer uma breve prece e apresentar o nosso palestrante de hoje, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade que está sendo nos dada de estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua paz, o Teu amor e o Teu carinho sobre a vida de cada um de nós, que essa palestra venha fortalecer as nossas vidas, os nossos caminhos em relação a Ti. Esteja conosco e abençoe as nossas vidas, a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bem, gente, ele é médico cardiologista, professor também cardiologista, ele é físico especialista em física, né, da matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. Nosso querido amigo Sérgio Tizen, ele vem trazer a palestra de hoje, né, então que a gente possa realmente estar com o coração aberto para escutar a mensagem que ele vai nos trazer, estratégias para manter o equilíbrio mental nos tempos da pandemia. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. Em nome do Getú, a gente agradece o tempinho que o senhor está tirando para cada um aqui. Muito obrigado desde já, tá bom? A palavra está com você agora. Muito bem, obrigado, meu amigo. Eu queria, antes de tudo, agradecer a todos vocês, em especial ao Carlos, aos dirigentes do Getú, a esses amigos com os quais eu tenho laços tão bonitos de amizade, com quem estive tantas vezes, e, a par das saudades, hoje temos o recurso esse para estarmos estreitando estes laços em torno de um estudo que possa ser útil a todos nós, né? Acredito que não apenas os amigos do Getú, mas amigos outros da casa, amigos aqui do Brasil também, e talvez de outros cantinhos do mundo, possam estar se somando ao nosso grupo. É mesmo uma alegria poder revê-los dessa forma, né? Até que tenhamos uma outra mais adiante, mais como de costume. Então, meus amigos, vejam só, uma primeira ideia, né, é a ideia de voltarmos a lembrar que o nosso mundo, o planeta Terra, na condição atual, ele é um mundo considerado semi-primitivo, de provas e de expiações. Nós escutamos falar da regeneração planetária já há muito tempo, né? Ao contrário do que alguns pensam, de 20 anos para cá, nós mesmos e outros companheiros de ideal temos conversado, temos estudado a respeito, mas isso não é novo. A ideia da transição é uma ideia que está lá muito bem estampada no capítulo 18 do livro A Gênese, portanto, livro de 1868. Um ano depois, Allan Kardec desencarna, como nós sabemos. Então, ali nós vamos encontrar uma primeira observação, uma primeira mensagem a respeito da transição. Então, nós precisamos considerar as características de um mundo ainda com muitos problemas. Nós nos lembramos que somos uma humanidade muito acostumada a conflitos, muito acostumada a guerras. Temos 5.000 anos, um pouco mais já, de história registrada da humanidade e nunca tivemos 100 anos de paz. Foram guerras e conflitos de todo tipo, armados, gerando uma infinidade de problemas, uma infinidade de vítimas, até de mudanças na geopolítica da Terra. E nós também nos lembramos que as doenças, por que elas fazem muito parte da vida humana na Terra, em reencarnações sucessivas,
se nós consideramos a vida de cada um de nós e de qualquer outro. Porque, como a espiritualidade diz, nós somos um mundo considerado de provas e de expiações, e dentre as expiações, as doenças são muito comuns. A medicina, a história da medicina, também tem 5.000 anos, e ela se confunde com a história do próprio planeta, porque sempre tivemos doentes, sempre tivemos, de algum modo, pessoas de boa vontade, procurando ajudar os enfermos de um modo geral, desde lá no Egito Antigo, na Grécia Antiga e por todos os séculos. E como vocês sabem, a medicina avançou extraordinariamente até os dias atuais. Nós nos lembramos também a noção de que temos milhares de enfermidades, milhares, umas mais graves, outras menos graves, doenças no corpo físico, vamos dizer, chamadas doenças clínicas, e temos uma quantidade enorme de pacientes no mundo inteiro com transtornos mentais. A psiquiatria moderna, assim como a medicina moderna convencional, elas só lidam como que as doenças existissem no corpo, porque a medicina até hoje, apesar de mudanças lindas nos últimos anos, essa medicina apenas como que reconhece a vida do corpo. A medicina, quando permite que se fale em alma, trabalha ainda de uma maneira muito limitada, como se a alma fosse como uma secreção do cérebro. Ou seja, antes do cérebro existir, não haveria alma, e, portanto, não haveria mundo espiritual. E depois da morte do cérebro, né, do encéfalo, também a alma deixaria de existir, porque não haveria quem a secretasse. Então, nós estamos mudando isso para uma visão diferente, uma visão muito melhor. A medicina do futuro, de certa maneira, já chegou, porque as suas sementes vigorosas já germinam no mundo. E eu gostaria até, talvez num outro momento, nós considerássemos isso. Mas hoje, nós também, diante dos desafios da pandemia, nós nos lembramos das outras questões na história da medicina que geraram milhões de mortos, milhões de famílias enlutadas por isto mesmo, né? Ao mesmo tempo que mudanças na vida das pessoas, claro, que do tipo de vida que elas possuíam à época. Mas vida é vida, mudança é mudança. E nós nos lembramos pelo menos de 2 grandes momentos. O momento da chamada peste negra na Europa, isso já tem mais ou menos 500 anos. A ideia de praticamente uma Europa inteira, como que boa parte dela dizimada por causa da peste bubônica, como em medicina nós também chamamos, ela também depende de um micro-organismo, dependeu porque ela foi erradicada na Terra. Tanto quanto, vamos dizer assim, a varíola, que é uma doença que causou mortes e sofrimentos e que aconteceu no mundo inteiro, não de uma forma pandêmica, como o novo coronavírus, mas de uma forma muito agressiva. A varíola, ela está erradicada da Terra por avanço da ciência médica. Então, nós também nos lembramos da chamada gripe espanhola, que, na verdade, não era de origem hispânica e que também dizimou milhões de pessoas, gerando um transtorno para inúmeros países, especialmente países europeus. Então, isso é só para que a gente saiba que, dentre os mecanismos que nós espíritas podemos considerar,
o mundo segue adiante, independente das guerras, independente das doenças, independentemente das pandemias, como nós citávamos algumas agora há pouco. De tal maneira que todos nós, de algum modo, vamos vencer isto. É claro que, na atualidade, vivermos isto com os meios de comunicação nos informando da gravidade de todo esse contexto, de países como Itália, Espanha, Reino Unido, como China, como Irã, como, por exemplo, alguns países africanos, mas muito importantemente os Estados Unidos da América, como o Peru, o Equador e, importantemente, o Brasil. Todos nós estamos nos vendo às voltas com um enorme desafio médico-sanitário e um desafio importantemente do ponto de vista humano e do ponto de vista social. Não é? Não há quem não esteja vivendo e não venha a viver de futuro, num futuro que nós não conseguimos apreciar como que até onde, né? Mas consequências de todo tipo em função da gravidade do que existe agora, envolvendo, como todos vocês acompanham muito bem, as questões sociais e as questões na economia mundial, ligados ao PIB, ligados a falências, ligados a uma série de problemas. Então, em vista desse panorama, que quando nós estamos inseridos nele, ele é muito desafiador e ele é como que um panorama que traz um sofrimento que nós não conhecíamos, nós da geração atual, vamos dizer assim, né? Talvez um ou outro, porque tem estudado história, mas em termos de vivência, a pesquisa gerou o seguinte resultado. Na ideia de vivência, nós não tínhamos visto nada disso. Não é? Então, diante desse cenário, é importante que, em primeiro lugar, nós examinemos o que é prescrito, vamos dizer, pelos gestores da saúde. E em cada país, os seus gestores no sentido de governo e de saúde pública. Né? Então, não é verdade que nós estamos hoje aqui porque estamos quietinhos em casa, porque estamos vivendo a necessidade do isolamento social, estamos vivendo a necessidade de uma quarentena mais ou menos rigorosa, tanto quanto a ideia de, ainda em vários lugares, o lockdown. Né? Então, a nossa vida ela está tendo que sofrer mudanças adaptativas a essas circunstâncias que nós temos hoje. Nós não podemos contrariar isto. Seja por qualquer deslize de governo e de política, seja pela ignorância que possa existir por não se considerar as prescrições em termos gerais de saúde pública, seja motivos individuais, pessoais. Então, é mesmo algo muito desafiador. Mas uma coisa é quase que para todos, a ideia de que nós estamos presos em casa. Nós já temos a clausura, nós temos a prisão no corpo, porque estamos encarnados. Lembrando que, de certo modo, os nossos espíritos, eles reencarnam inúmeras vezes, porque nós criamos lá atrás, não vamos discutir isso hoje, mas nós criamos condições evolutivas para que a reencarnação, a primeira encarnação e as reencarnações sucessivas tornassem-se uma necessidade imperiosa para que ela pudesse, no caso elas, pudessem trazer a evolução de que necessitamos. Mas os nossos espíritos, em essência, eles como que foram feitos para viverem livres. E quando nós tomamos uma nova vestimenta carnal, quando nós reencarnamos,
vivemos a infância, a adolescência, chegamos à vida adulta, nós vivemos presos ao corpo físico. E nós só nos despedimos da vida e dele quando, algum tempo depois, por razões variadas, nós desencarnamos e voltamos a um certo grau de liberdade própria de quem vive na erraticidade. Pois bem, além desta, que já quanto à qual nós já estamos muito habituados, nós nos lembramos que agora também precisamos do isolamento. E esse isolamento tem várias implicações, mas, de regra, praticamente todos nós estamos como que vivendo em casa. E aí o que tem acontecido? Diante das nossas necessidades pessoais, mas falando em termos de um coletivo imenso, tudo é novo, tudo é diferente. Nós vivíamos em casa, adorávamos voltar para casa depois de um dia de trabalho, não é verdade? Nós todos nos habituamos a essa bipolaridade, no sentido de ora em casa, ora na rua, no trabalho, eventualmente, muitas vezes, em situações de lazer, tanto dentro de casa como fora de casa. De regra tem sido assim. A gente só não pode esquecer que existem pessoas em diversas comunidades, países, culturas, povos, nações, portanto, com dificuldades imensas para poderem ter o direito de uma vida que se assemelhe a uma vida que nós, aqui mais para o Ocidente, temos vivido, com relativo conforto, às vezes com bastante conforto, em detrimento de outras famílias e sociedades que vivem as agruras da miséria, seja aqui no Brasil, seja na África, em inúmeros países asiáticos, de tal maneira que até nos Estados Unidos da América nunca tivemos tantas pessoas consideradas como sem teto. Mas voltando para a questão de dentro de casa, na medida que nós nos vimos como que convidados por um lado, mas pressionados por um convite formal para estarmos dentro de casa, inúmeras pessoas têm adoecido. Ou seja, há uma medicina que nós fazemos hoje, que é uma medicina que nós chamamos de telemedicina. Seja o clínico geral, seja o pediatra, mas muito o psiquiatra faz, ou o clínico, como é o nosso caso, com toda uma experiência de lidar com pacientes, com pessoas, com dificuldades no campo, vamos dizer assim, do desequilíbrio mental de um modo geral. E o que a gente tem visto é uma multiplicação no mundo inteiro do número de, por exemplo, de pessoas que têm como que vivido o drama da depressão. Primeiro, pessoas que nem sabiam direito o que era depressão. Sabiam por informação, sabiam porque colegas, familiares, conhecidos tinham tido esse diagnóstico, tomando ainda mais de uma qualidade de antidepressivos. Mas nunca tiveram esse tipo de vivência, mas hoje, como que dentro dessa clausura recente, estão apresentando duas grandes questões. As chamadas situações ou crises de ansiedade e, por um outro lado, um outro diagnóstico também no campo da doença mental, que é a depressão. Mais grave ainda a questão da depressão, porque ela se vincula ao suicídio. E esta é uma outra situação bem delicada, porque aumentando o número de casos de depressão, surgindo casos e mais casos de depressão acentuada ou grave, isso é a fronteira com o suicídio. Então, o número de casos de suicídio tem aumentado no mundo inteiro, em qualquer país.
Quanto mais se vive o confinamento, mais transtorno mental, mais desequilíbrio mental. Só para a gente refletir mais adiante, nós vamos abordar esse tema aqui mesmo no Brasil, daqui a algumas semanas. Nós vivemos uma outra questão de transtorno mental que se chama autismo e que afeta crianças de todas as idades, adolescentes e, menos frequentemente, adultos jovens. As crianças dentro do espectro autista, elas precisam sair para inúmeras modalidades de tratamento dentro dos mecanismos de saúde e da medicina, visitando profissionais em diversas áreas de apoio, e elas não podem mais fazer isso. Tiveram que deixar de fazê-lo. Então, tanto as crianças sem essas dificuldades, não tendo mais vida escolar ou uma vida meramente adaptada em computadores ligados a salas de aulas virtuais, né? Para as crianças dentro do espectro do autismo, se as mães normalmente, os pais também, as mães vinham naturalmente desde o diagnóstico, antes de qualquer pandemia, as voltas com grandes esforços de amor, de cuidados para procurarem a melhora clínica das suas crianças, né? Tratando-as com todo um amor próprio desses pais. Agora, nós temos visto, né, esse novo desafio. As crianças sadias e as crianças com estes transtornos, ficando em casa. E os pais, os cuidadores, e aqueles, por exemplo, cuidando, ajudando também, mas aqueles que eram acionados para ambientes de ajuda fora de casa, as crianças não têm mais esse acesso. Isso já tem 3 meses. E problemas com os pais agora de ansiedade, de depressão, de cansaço, de desânimo, porque os desafios se acentuaram. Isso é nítido também nos dias atuais. Então, reparem, sem entrarmos nos detalhes, nós estamos vendo situações completamente novas. Mas a gente gostaria de lembrar uma outra questão. Nós não podemos questionar, ninguém poderia, e nós espíritas, penso eu, muito menos, no sentido de questionarmos não só as causas das dificuldades que vivemos hoje, individual e coletivamente, mas no sentido de que tudo isso está sendo permitido pelos mecanismos superiores que regem a vida terrena. Poderíamos falar de Deus, poderíamos falar de Jesus, e deveríamos e deveríamos mencionar todos os anjos tutelares, os anjos de guarda de cada pessoa encarnada, os anjos das famílias, porque as famílias globalmente também estão sendo testadas no sentido de como vão se organizar nestes tempos mais difíceis. Assim como os anjos protetores das comunidades, dos bairros, das sociedades de um modo geral e dos países, porque, como vocês sabem, há uma hierarquia extraordinária. E é claro que essa hierarquia visa cuidar de tudo e de todos para que a lei maior, está lá no Livro dos Espíritos, a lei de amor, de justiça e de caridade sejam sempre como que prevalentes em toda a realidade das pessoas, das famílias e da sociedade em geral. Esses grandes espíritos supervisionam tudo. E nós também entendemos que supervisionar é uma coisa, cuidar, acolher, proteger é algo que se relaciona com o cuidar. Mas a lei de, vamos dizer assim, livre-arbítrio,
né? É algo que eles não podem como que modificar. Então, nós todos temos os graus de liberdade, nós todos, na verdade, se a gente pensar bem, o que nós estamos vivendo agora é um legado que nós deixamos para nós. Isso não veio de regiões que nós podemos como que estudar ou discutir. É claro que as trevas do planeta, as zonas abissais, onde estão ou se demoram espíritos de natureza a mais perversa que a humanidade já viu, a escória de Sírios que foi para a Capela, a escória de Capela que foi transferida para a Terra, né? Então, a ideia de quantos ainda em fase de provas e expiações ainda estão aqui, né? Para eles, toda esta pandemia, e usando uma palavra parecida, todo este pandemônio causado aparentemente por um vírus, isso também tem causas espirituais. E a ideia qual é? A ideia de que transição planetária é algo muito delicado. E nós já estamos nela desde os tempos de Kardec, pelo menos. Quando, da publicação do livro A Gênese, deixo a sugestão da leitura do capítulo 18, que é lindo de se ler. Mas a questão que eu acho mais importante hoje, né, aproveitando esses minutinhos que nós temos, é a ideia de que estar dentro de casa, em família, ou até isolados, sozinhos, como acontece com pessoas de quaisquer idades. Muitas vezes são idosos em grupo de risco, são idosos diabéticos, são idosos cardiopatas, idosos hipertensos, fora outras questões como asma, como enfisema pulmonar, como tabagismo, como alcoolismo, tudo isso é fator de risco. Muito bem, a ideia é de que a maioria dos lares nós temos pessoas e não apenas uma. Mas se existe uma época para nós tirarmos, se nós quisermos, se nós amadurecermos para isto, como que um benefício extraordinário, para que não nos sintamos presos, prisioneiros naquela tal prisão do corpo, mas a circunstancial. É a ideia de que, por exemplo, a regeneração planetária, ela não vai cair como flocos de neve de nuvens abençoadas dos céus. Regeneração planetária é algo que vem de dentro. De quem? De todos, ou de cada um de nós. Se eu não me regenerar, se eu não buscar uma transformação pessoal, se eu continuar iludido com as questões materiais do mundo, objetivando por ambição isto, aquilo outro, aquilo mais outro, em nome do conforto, em nome disso ou daquilo, eu estarei perdendo mais uma chance. A ideia é de que a nossa verdadeira riqueza, ela é moral. Pode ser assim curioso falar desse modo, mas se a gente pensar bem, a nossa história, para chegarmos até aqui e vivermos isso, mas tudo que nós já vivemos outrora é uma história de transgressões às leis de Deus, de erros graves, gerando por essas transgressões sofrimento alheio. Então nós estamos como que recolhendo o que nós mesmos plantamos. Isso é lei. Mas a ideia também que vale a pena mencionar é a ideia de que ninguém vai viver a regeneração sem regenerar a si próprio. E como é que a gente se regenera? Como é isso? A espiritualidade é que diz, olha, vocês aí nesse mundo, a grande maioria, esse mundo é um hospital. Então nós nos lembrávamos de algumas doenças e de epidemias e pandemias. Agora nós temos esta que é extraordinariamente grave,
mas a ideia é de que na história de vocês que continuam precisando reencarnar, esse mundo, na verdade, ele é um grande hospital. Ninguém reencarna na Terra sem profundas dificuldades espirituais. Alguém pode dizer, mas eu conheço muita gente que viveu a encarnação inteira sem nunca passar por nenhum diagnóstico médico mais sério, sem maior sofrimento por uma doença qualquer. Isso existe, mas é raro. Mas ainda assim, não quer dizer que já não tenha vivido na última ou na penúltima reencarnação, ou que tenha dentro de uma programação estabelecido algo para não sofrer tanto agora, para acumular benefícios em si próprio, para projetos onde tenha que viver aquilo que já gerou para outros numa vida futura. Então, a espiritualidade é muito clara. Olha, só reencarna na Terra quem é doente. Porque a Terra já foi, e o será por um bom tempo, um grande hospital. Posso brincar? Alguns dizem, olha, é um hospício. Hospício, gente, pelo menos em língua portuguesa, não é um hospital qualquer. Gente, doentes mentais no mundo são 500 milhões hoje em dia. A cada 40 segundos, isso é a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos um suicídio. E a ideia de que, portanto, nós já trazíamos dificuldades para a vida atual e, diante dos desafios novos da hora que passa, falando do novo coronavírus, e os transtornos que isso tem causado, isso tem favorecido, tem desencadeado dificuldades humanas nossas para vivermos desse outro jeito. Mas se a gente pensar bem, não é verdade que nós devemos considerar que podemos olhar para dentro de nós mesmos, podemos se ver no espelho, podemos estar procurando os nossos erros, os nossos vícios morais. Eu quero continuar sendo egoísta, cheio de orgulho e vaidade, ou eu quero me tornar um homem de bem, como está no capítulo Sede Perfeitos do livro Evangelho segundo o Espiritismo? Como é que eu chego lá, me analisando, me policiando, me vigiando e mudando e buscando compaixão, empatia, fraternidade, apoio mútuo, acolhimento, poder estar com as crianças dentro de casa, aqueles que estiverem, podendo estar com seus irmãos, pais, avós, nos ambientes melhores que a vida possibilite, respeitando as prescrições da saúde pública, mas olhando nos olhos, dialogando, fazendo programas em conjunto, em vez de ficar cada um no seu celular, cada um no seu mundo à parte, como nós estávamos saindo de casa, trabalhando e valorizando pouco a oportunidade propriamente de crescimento, não apenas pessoal, mas colaborando para o crescimento geral de todo o ambiente da família. O nosso tempo vai acabar, mas nós podemos voltar e retomar isso no primeiro momento que vocês também puderem. De tal maneira que virtudes é a nossa meta. E nós estamos sendo obrigados a considerar isso tudo. E isso vai nos ajudar a sermos mais felizes.